E aí, galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula. Nossa aula hoje de arte. Nós teremos nossos dois momentos que eu sempre falo em nossos encontros. Primeiro momento nós vamos trazer revisão e em segundo momento o conteúdo. Então vamos lá, abra seu livro, prepare seu material, marca texto, sente aí para que você possa junto comigo estar resolvendo as questões que foram propostas na última atividade. Então vamos lá, nosso tema foi o samba. E nós vamos falar um pouco sobre ele, né? Dentro do samba traz aí, né, o papel, o popular e industrial da cultura, né? O papel que envolve tanto a cultura na perspectiva popular. Então vamos lá ver um pouquinho do que nós estudamos e o que nós vamos trazer hoje como referência para essa aula. Bem, no último encontro nós falamos um pouco sobre o samba, né, que é um gênero de música e dança muito antigo, com muitas variações, e uma das suas definições, de acordo com o Dicionário Musical Brasileiro de Mário de Andrade, é que o samba originalmente era uma dança de roda, cujo nome era derivado de semba, uma dança vinda da África, e a palavra significa embigada, ou seja, a umbigada, que era o movimento que o dançarino do centro fazia em um dos participantes da roda para convidá-lo para dançar. Então o samba é originário também de outras danças africanas, como o batuque, o yong e o lundum, tá? Então você tem aí danças que são de fato importantes e que vão junto com o samba trazer a história da África, né, do continente africano aí, suas raízes. Também falamos sobre variações do samba, que os sambas mais conhecidos são os da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Sendo que na Bahia existem denominações, né, complementares, como o samba de chave, que o dançarino solista finge procurar no meio da roda uma chave e quando encontra é substituído. Fora a umbigada, ainda presente na Bahia, o samba desse estado apresenta 3 passos fundamentais: cortar a jaca, separar o visco, apanhar o bago, entre outros que você vai conseguir conhecer. Então nós estamos falando sobre isso, e aí tinha uma atividade de interação que era pedindo para que a gente se reunisse em círculo no centro da sala e aguardasse as orientações do professor de fora para que algumas perguntas para testar de fato o nosso conhecimento. Então aqui há uma atividade que poderia ser realizada em sala, né, e nós estamos aí trazendo uma discussão. Bem, um ponto que eu queria já trazer aqui nesse dia de hoje, mas também fazendo referência à relação que existe do samba, a relação que existe com a dança, o popular e a indústria cultural. Estamos acostumados a ouvir contos de fada na infância e muitos ouviram esses contos dos pais antes de dormir ou assistiram a adaptação principalmente das animações da Disney, em que a mocinha encontra seu príncipe encantado e vive uma linda história de amor feliz para sempre. Um dos aspectos mais interessantes dos contos de fada é como os finais das histórias que reconhecemos são diferentes dos antigos. Por exemplo, a história Bela e a Fera, que foi criada no século XVIII pela escritora francesa Gabrielle Suzanne, dama de Villeneuve, e depois de décadas foi modificado por outra autora francesa, Jeanne, que além de alterar o conto, o resumiu. Essa obra já foi adaptada várias vezes para o cinema, o balé e o teatro. Porém, a mais conhecida adaptação da Disney, lançada em 1991, a animação fez tanto sucesso que foi indicada ao Oscar de melhor filme, ganhando as estatuetas de melhor trilha sonora, melhor canção original. A fera, dentro do roteiro, perdeu praticamente toda a sua humanidade e tornando-se bastante animalizada. Entretanto, o contato com a Bela é responsável por uma drástica e virada no drama do personagem. Então aqui nós estamos justamente trazendo aqui um recorte sobre esse espetáculo, né, que é a Bela e a Fera, tá? Então vamos passando. Ele vai trazer as referências à dança teatral, que é justamente o que acontece aqui, né, que acontece nessa relação da apresentação, tá? Então ele traz essa referência também, que é importantíssimo, tá? E ele vai trazendo aqui as origens do balé, né, que conhecemos hoje, são do século XV, época de alta renascença com a elite italiana, né? Então aqui você percebe a apresentação de dança no teatro. Ah, professor, é possível que tenha apresentação de dança no teatro? Claro que sim, né? É possível que se tenha esse tipo de apresentação e é importante, tá? Porque o artista ele pode estar presente em vários ambientes. Tanto ele pode estar no canto,
trabalhando com musical, como ele pode estar trabalhando com teatro e ao mesmo tempo a dança dentro do teatro. Assim como nós falamos na aula passada sobre o samba, né? Que traz aí história e traz raízes e traz uma origem africana. O balé vai aí também trazer um pouco desse período da elite italiana, né? A gente traz aí essas referências. Então vamos lá, passando um pouquinho. Vamos aqui. Amor e dança relacionando conceitos. Então nós vamos agora relacionar conceitos desse primeiro desse capítulo. Todo final de capítulo nós estamos trazendo para vocês a relação de conceitos. Então aqui nós vamos falar sobre a dança. Nesse capítulo você vai acompanhar algumas páginas que justamente vai tratar sobre o samba, né? Vai tratar falando um pouco sobre a arte da dança teatral, que nós acabamos de ler um pouco, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona, né, para que você possa compreender dentro da perspectiva aqui da dança, né? A dança pode ser, então vamos lá, ela pode ser popular, então você vai colocar aqui, tá? O primeiro é popular. A dança pode ser teatral, como nós falamos, né? E a dança pode ser de casais. Então nós temos aqui que a dança pode ser de casais. Ou a dança ela pode ser moderna. Então vamos agora compreender um pouquinho mais. Então prestem atenção. Bom, a dança pode ser popular. Como? Através do samba. Falamos sobre o samba, tá? Então ela pode ser popular através do samba. Também a dança pode ser teatral, como a Bela e a Fera. Então, anotem aí. Veiculadas na indústria cultural. Aqui embaixo você vai colocar indústria cultural. Mais à frente você tem aí, dança pode ser moderna como grupo corpo. Vamos lá. Bom, então você está vendo aí a formação desse nosso relacionando conceitos, amor, relacionando conceitos amor e dança. Então você tem aí a estrutura da dança, que a dança pode ser popular, teatral, de casais, moderna. A popular ela traz como exemplo o samba, o teatral ele traz como exemplo a Bela e a Fera, e a dança de casais que pode ser relaciona-se à temática amorosa, e a dança moderna como um grupo corpo. Então você consegue perceber que existe aí vários movimentos que são importantes. Então nós vamos agora passar um pouquinho para frente para que a gente possa cuidar de estar apresentando para vocês um pouco mais do nosso próximo capítulo, tá? Espero que você tenha resolvido a tarefa, certo? As tarefas que foram passadas para vocês. Então nós vamos agora para o próximo capítulo. Atenção, prepare seu material para que a gente possa estar junto com você trabalhando nesse momento. Bom, nessa unidade, que é a unidade que nós estamos trabalhando, unidade 3, arte com amor. Então nós vamos explorar um pouco sobre a arte com amor. Então você tem aí a primeira imagem que nós estamos trazendo para você, certo? Para que você possa compreender e entender sobre essa arte relacionada ao amor. Então nesse capítulo nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a temática do amor nas artes visuais. Então prepare para que você possa compreender um pouco mais. Formas de representação do amor nas artes visuais. Então vamos lá. Como o amor é lindo. Aqui tem algumas perguntas e eu quero que você faça uma reflexão sobre essas perguntas, tá? Já que nós estamos trabalhando nesse próximo capítulo e que ele vai fazer uma abordagem sobre o amor, né? A arte sendo tratada com amor. Você conhece algum dos personagens dessa pintura? Sabe quem é esse menino? Ele representa o famoso Cupido. Sua história é relacionada ao amor. Você sabe o que ele faz para deixar as pessoas apaixonadas? Tá, aqui vou pedir para que você ilustre seu caderno, né? A ideia desse Cupido. Então, novamente, para que você possa perceber aí
ele é o Cupido, né? Aquele que vai lá, como diz na história, e ele consegue semear aí o amor entre as pessoas. Então vamos lá, a representação do amor. Em diferentes sociedades há mitos, heróis e heroínas próprios. Um dos mitos mais conhecidos até hoje é do famoso Cupido. Bem, para os antigos romanos, ele era representado por um menino travesso, cuja missão era unir os seres que se amavam por meio das flechas que lançavam provavelmente. Eu acredito que você já ouviu a expressão de alguém falando, ele foi flechado, que significa dizer, ele está apaixonado. De acordo com a lenda, a deusa Vênus se ofendeu profundamente porque os homens veneravam a mortal Psique por sua beleza, pois a deusa achava que só ela poderia ser admirada. Por isso, pediu ao seu filho Cupido que castigasse Psique, fazendo a jovem se apaixonar por alguém ser inferior e digno. Cupido, no entanto, apaixonado por Psique, não obedeceu sua mãe e se casou com a bela donzela. Observe na imagem a seguir a deusa Vênus deitada em maior destaque que o Cupido. A lenda contém trechos mirabolantes. Você a conhece? Vale a pena saber mais sobre a mitologia greco-romana. Então, está aí a imagem, a Vênus em Pompeia, na Itália, né? Bem, todas essas representações, elas são importantes para que a gente possa compreender um pouco como funciona a mitologia associada à arte. Você pergunta, mas professor, o que tem a ver essa relação justamente com o que nós estamos estudando? Tudo, porque nós estamos estudando a arte com amor. Nós estamos trazendo, assim como título, voltando lá para que você não possa esquecer. Nesse capítulo nós estamos vendo o quê? A temática do amor nas artes visuais e as formas de representação do amor nas artes visuais. Então você vai começar a perceber as imagens e nessas imagens você, assim que você consegue olhar, você já percebe o amor, né? A essência presente nessas imagens. Então vamos lá. Representações de Cupido. Esta obra ao lado é uma pintura do Cupido segurando uma bola de cristal de 1650 a 1655, feita por Caesar, né? Em 1617 e 1678. Ele foi um pintor holandês que produziu muitos retratos e muitas imagens históricas. Esse artista pertenceu a um movimento chamado classicismo holandês ou neoclassicismo. Nesse estilo, o mais importante era o uso da racionalidade e determinados padrões, em vez da expressão dos sentimentos do próprio artista. Era uma arte mais racional e normalmente relacionada a temas da antiguidade clássica, como a mitologia grega. No caso de Evelyn, vemos a representação do Cupido. Então ele traz aí, né, essa representação para que a gente possa entender e compreender um pouco sobre ele, né, sobre essa representação. Vamos lá. Observe essa outra imagem. Essas são fotografias de Morris, feitas em 1897. É um par de fotografias chamada Cupido, acordado e dormindo. Perceba que o tema é clássico, da antiguidade, e o fotógrafo manteve uma atmosfera que remete às pinturas de Cupido vista nesse capítulo. Então a ideia desse capítulo é justamente trazer a expressão do amor através das artes visuais, né? Todas as imagens que você conseguir perceber nesse capítulo, elas estão sim relacionadas a essa questão do amor, né? A essa questão do respeito à arte. Bom, outro mito do amor é Baco e Ariadne. Então, se percebam aí, essas imagens, como nós já falamos, eu estou trazendo novamente para você, são imagens que estão associadas à arte, são as artes visuais, tá? Vamos lá. O que diz aqui? Baco e Ariadne, 1520. Então, ali, um quadro que está na Galeria Nacional de Londres. Outro mito greco-romano muito conhecido é a história de Baco e Ariadne. A pintura apresentada retrata o momento em que Ariadne, filha do rei Minos, de Creta, encontra Baco, deus do vinho, e os dois se apaixonam à primeira vista. De acordo com a lenda, Baco toma a coroa de Ariadne e a joga para o céu, transformando-a em
uma constelação que está representada no canto superior esquerdo. Eles se casam e Ariadne recebe o dom da imortalidade. Observe atentamente a imagem, pois são muitos os seus personagens. Começando pelo lado esquerdo, vemos Ariadne e Baco. Percebemos que os pés de Baco estão próximos de seus companheiros, mas sua cabeça e seu coração estão totalmente voltados para Mara. A carruagem, de acordo com a tradição, deveria ser puxada por leopardos, mas Ticiano usou 2 guepardos. E ao fundo do lado direito vemos o carregador de vinho, que leva um barril nos ombros, lembrando outros personagens. Atlas, que foi condenado a sustentar o céu nas costas. Bem próximo, vemos Silano, que é um velho gordo, montado em um burro, chefe dos sátiros, e o pai adotivo de Baco. Entre os bacantes, Ecos, com vestes em tons de azul claro, troca um olhar com o sátiro, a figura com folhas de parreira em torno da cabeça no canto inferior direito. Já Sátiro segura uma pata de bezerro na mão direita e na esquerda tem um bastão com folha de parreira. Vemos 3 bacantes musicais. Uma toca símbolo, outra toca pandeiro e ao lado do sileno, outra toca uma espécie de trompa. À frente está a figura musculosa que luta com cobras. Esse personagem representa um sacerdote troiano, Laocoonte, que foi morto em ataque de serpentes marinhas. Então nós temos aqui a imagem, tá? Para que você possa apreciar todos esses personagens que compõem a mitologia greco-romana. Então vamos trazendo aqui a sequência. Outro mito, né, que ele falou aí, outro amor de Ariadne. Uma das formas de classificar as obras de arte é de acordo com a temática. Os temas mitológicos foram muito utilizados ao longo da história da arte e retomados em diferentes épocas. As cenas da mitologia retratam a visão dos artistas a respeito de divindades e mitos da antiguidade greco-romana. É o caso da pintura de Ticiano, Baco e Ariadne, e também da escultura Teseu combatendo o Minotauro, né? Segundo a mitologia grega, o Minotauro era uma criatura gigantesca com cabeça de touro e o corpo de homem, que vivia nas profundezas de um labirinto em Knossos, principal cidade da antiga Greta. Homens e mulheres jovens eram oferecidos ao Minotauro nas formas de sacrifício até ele ser morto pelo herói Teseu. Segundo a mitologia, Teseu havia consultado o oráculo para saber como derrotaria o monstruoso Minotauro. Fazendo um paralelo, lá na nossa aula de literatura, o nosso livro fala um pouco sobre essa questão do oráculo. Então você pode pesquisar um pouco mais para saber do que se trata. E ele lhe respondeu que com a ajuda do amor conseguiriam sucesso. Chegando a Greta, ele conheceu Ariadne, que, apaixonada por Teseu, ajudou a sair do labirinto e a derrotar o Minotauro. Porém, Teseu a abandona na ilha de Naxos, lá do deus Baco, onde ela acaba encontrando o final feliz, apesar de ter sido abandonada pelo amado. Então nós estamos trabalhando aqui essa relação da mitologia greco-romana com a arte, né? Com a arte visual, esse amor que você consegue perceber estando associado aí a essas imagens, tá? Estando a essas imagens. Bem, nós vamos um pouquinho mais à frente para que a gente possa conhecer um pouco mais acerca de outras formas de ver o amor. Então, como é que eles enxergavam o amor? Então, nós estamos falando aqui de personagens que compõem a mitologia grega. Então, diz o seguinte: Ticiano retrata em sua obra Baco e Ariadne uma visão particular do amor. Porém, você acha que o amor é lindo na visão de todos os artistas? Será que existem outras interpretações? Aqui está trazendo justamente para que eu e você possamos realizar uma reflexão, né, sobre o amor, né, como os artistas vão interpretar o amor. Mark, artista russo que viveu no Brasil, criou uma pintura cujo tema é as bodas, na qual mistura elementos de sua infância e o ritual do casamento na cidade onde vive. Outro artista que representou o amor foi o conhecido escultor romeno Constantin Brânskos.
Na obra O Beijo, o artista ficou conhecido como uma importante personalidade do movimento moderno da história da arte e como um dos pioneiros da abstração em esculturas. Edvard Munch, com o trabalho Homem e Mulher, retrata o amor com a técnica da xilogravura. Então você perceba que nós estamos aqui justamente falando sobre a evolução da arte associada ao amor. Nós estamos falando aqui justamente sobre a obra de arte representada através das artes visuais. Então você tem aqui, através da xilogravura, o homem e a mulher e ali o beijo, que é justamente esse primeiro de Edvard Munch e aqui do Constantin. Então você consegue perceber essas obras de arte, artes visuais. Então você já começa a compreender, professor, já agora eu consigo compreender a nossa aula. Nós estamos falando justamente sobre as artes visuais. E as artes visuais, elas são inseridas nesse contexto do amor. E isso, nós estamos falando justamente sobre isso, né? Nós estamos apresentando aí para vocês um pouco sobre essas ideias. Como o amor é ligado por Marc Chagall? O pintor e design russo Marc nasceu em 1887 e morreu em 1985, tendo vivido a maior parte de sua vida em Paris, e foi também um ilustrador literário, desenhista de vitrais, de cenários e de figurinos para o teatro e balé. Na obra Os Noivos da Torre Eiffel, observa-se que o casal se abraça, enquanto os músicos, como se fossem anjos, interpretam a marcha nupcial. Alguns elementos como um candelabro e às vezes alguns animais como vaca, galos e bodes são típicos das obras desse artista. Ademais, seus quadros são repletos de símbolos imaginários, tá? Então você está aí justamente conhecendo um pouco sobre a arte desses artistas que fizeram história e que fazem história relacionadas à arte visual e a relação dessas artes com o amor, né? Já que nós estamos trazendo justamente esse assunto, né? Um tema bacana e descontraído, né? Um tema que faz uma reflexão sobre a importância da arte. Olha como a arte ela é importante, ela vai estar associada a vários segmentos. A arte vai estar incorporada em vários momentos, e um desses momentos é a arte junta com a essência do amor através das artes visuais. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.